Muito bem, podemos ir para o nosso próximo inciso, que é o inciso 7º. Incumbe à escola, à instituição de ensino, informar. Informar a quem, Hammurabi? Informar pai e mãe, conviventes ou não, com seus filhos e, se for o caso, os responsáveis legais, até aí está tudo bem, sobre 3 coisas: frequência, rendimento e execução da proposta pedagógica. Isso mesmo, 3 coisas fundamentais. 3 coisas fundamentais. A primeira delas é a frequência. A segunda é o rendimento. E a terceira é a execução da proposta pedagógica. Então, em aula anterior, eu tive a oportunidade de falar para vocês que incumbia a escola, assegurar as horas aula e os dias, e que isso não fosse confundido com frequência, que mais adiante veríamos a frequência. Bem, chegamos no mais adiante e agora vamos falar da frequência. E falando de frequência, na educação infantil temos o artigo 31, inciso 4º. O artigo 31, inciso 4º, vai falar da frequência na pré-escola. A frequência mínima na pré-escola ela é da ordem de 60% das aulas. E na creche, Hammurabi? Na creche não há prescrição legal de frequência mínima. Mas já há na pré-escola, por quê? Porque a pré-escola é um segmento obrigatório, é uma etapa obrigatória. Lembrando que o ensino obrigatório é a educação básica dos 4 aos 17, a pré-escola já é obrigatória, por isso estabelecemos uma frequência mínima na pré-escola de 60%. Não para fins de aprovação ou reprovação, porque isso não importa na pré-escola. Porque as avaliações ali não são feitas com o escopo de aprovar ou reprovar, e simplesmente de acompanhar o desenvolvimento do educando. Mas esse percentual mínimo de 60%, ele foi estabelecido justamente para determinar, isso é, para ser um parâmetro, para dizer se os pais ou responsáveis estão cumprindo com a sua obrigação. A obrigação de ter seus filhos matriculados e frequentes na pré-escola. Porque aí vai lá, matricula e ele não vai, não basta matricular, ele tem que ser frequente em pelo menos 60% para dizer que os pais ou responsáveis cumpriram com a sua obrigação. Daí, o estabelecimento de um percentual mínimo de frequência na pré-escola, porque ela é parte do ensino obrigatório, e não termos aí uma frequência mínima na creche, porque a creche, embora seja oferecida pelo poder público, o poder público não é obrigado a atender a demanda, então ela não é obrigatória. Dando continuidade, então já sabemos que na pré-escola, a frequência mínima é da ordem de 60%. Perfeito? E no ensino fundamental? E no ensino fundamental e no ensino médio? A resposta você encontra no artigo 24, inciso 1º. Inciso 1º da LDB, que vai estabelecer uma frequência mínima. Inciso 1º, não, desculpa, inciso 6º, 24, inciso 6º, retifica. Vai estabelecer uma frequência mínima de 75% do total de horas. Em todos os casos, é o total de horas e não o total de dias. Muito cuidado com isso em prova. Então, na pré-escola, frequência mínima 60% do total de horas. No ensino fundamental e no ensino médio, frequência mínima de 75% do total de horas. Então, como é que a gente tem que olhar para isso? A gente tem que olhar para isso com muito cuidado, perfeito? Então, levando em conta aí a questão da frequência, a gente fala aqui agora da questão da avaliação. Temos que deixar a família ciente, ou eventuais responsáveis cientes, com relação ao rendimento escolar, levando em consideração seus aspectos quantitativos, quando houverem, seus aspectos qualitativos e seus aspectos formativos. Qualitativos, quantitativos e formativos. Isso é o quanto conseguimos desenvolver daquela criança, daquele educando, daquele adolescente, na sua formação como ser humano. Então, informar o rendimento escolar
é participar aos pais ou eventuais responsáveis quanto à quantidade, aspectos quantitativos, como a qualidade, aspectos qualitativos, como o quanto do ser humano aquele processo educacional desenvolveu, aspectos formativos ligados à educação. Perfeito? E com relação à execução da proposta pedagógica da escola, vale a pena mencionar um livro muito interessante para você, professor, cujo título é A Vida na Escola e a Escola da Vida. O livro de Cláudio Secom, de Miguel de Oliveira e de Rosilca de Oliveira vai falar justamente desse tema, dessa conexão que a escola tem com a família e com a comunidade. E vai dizer que essa conexão pressupõe estratégias diferenciadas, levando em conta o tempo social de cada cultura e de cada mileu, de cada meio em que o educando está inserido. Então a escola, é o que diz o livro, cabe a tarefa de criar mecanismos indutores, fazendo aqui uma síntese, tá, da obra, de um diálogo permanente com o seu entorno, com a sua comunidade escolar, como forma de garantir a execução da sua proposta pedagógica e deixar essa comunidade ciente do que está ocorrendo em matéria de execução da proposta pedagógica da escola. Perfeito? Vamos agora para o inciso 8º, inciso muito bom para fins de prova de concurso público, que vai pegar muita gente que não está atualizada. O inciso 8º fala da notificação. Incumbe à escola notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Note bem que a redação do inciso 8º foi alterada no ano de 2019, recentemente, pela Lei 13.803 do ano de 2019. O que dizia a antiga redação? A antiga redação dizia que incumbia a escola notificar o Conselho Tutelar do município, até aí não mudou nada, mas tinha que notificar também a outros 2 órgãos da administração pública. O primeiro deles era o juiz competente da comarca e o segundo era o membro do Ministério Público, também competente da comarca. Então, informar ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público e ao juiz competente da comarca. Eram 3 órgãos, antigamente. Agora são só um. Na verdade, é só um. Somente ao Conselho Tutelar. E a relação, o percentual de faltas, era da ordem de 50%. Agora são 30%. Então, esqueçamos aqui a figura do juiz competente da comarca. A esse, a escola não vai mais participar. E ao representante do Ministério Público. Também não. A escola participa agora, o percentual de falta, ao Conselho Tutelar. E esse percentual não é mais da ordem de 50%, e sim de 30%. Então eu vou fazer aqui uma interpretação, que é uma interpretação leviana, não é a melhor das interpretações para o dispositivo. Vamos então aqui fazer uma remissão ao artigo 24, inciso 6º, que já foi inclusive comentado nessa videoaula. O artigo 24, inciso 6º, informa que o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino. Exigida, e essa é a parte boa, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas. Olha que eu destaquei bem, é do total de horas letivas para a aprovação, e não do total de dias. Então vamos lá. Partindo para uma interpretação, onde eu vou desconsiderar a figura da hora. Eu já vou levar em conta a hora, tá? Mas eu levo em conta a questão dos dias. Se eu levar em conta as questões dos dias, lembrando que não é 75% do total de dias, e sim 75% do total de horas, eu vou chegar à seguinte análise. Temos no mínimo 200 dias. Temos no mínimo 200 dias, não é isso? Já estudamos isso nessa aula. Então, se eu tenho que ter uma frequência mínima de 75% no mínimo, o aluno tem que estar presente 150 dias.
50 dias seria o máximo de faltas a que esse aluno teria direito. Então, aqui eu tenho 200 dias distribuídos em blocos de 50. Cada bloco de 50 dias representa 25%. 25, 25, 25, 25, 100%. Então, cada bloquinho desse aqui, cada fatia dessa pizza representa 25%. Aquela ali que está achurada, em amarelo, seria o limite de faltas de um educando se eu levar em conta o número de dias. De 200 dias, ele pode ter 50 faltas. Seria o máximo. E ele teria que ter 150 dias de presença. Então vamos levar em conta apenas a parte achurada, agora, os 50, que é o limite máximo de faltas. Esse percentual incidiria sobre estes 50. Que percentual? Os 30%. Então teríamos o seguinte: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 50 dias de faltas divididas aí em blocos de 5. Dão 10 blocos. Cada 5 equivale a 10%. 10% de 50. Então eu tenho aí 10%, 20% e 30%. Quando chegássemos a 15 faltas de um total de 200 dias letivos no ano. 15 faltas equivalem a 30% do limite máximo permitido, que seriam 50 faltas. A escola já teria a obrigação de entrar em contato com o conselho tutelar para que a escola, na verdade, o conselho tutelar procure esse educando e antes que ele chegue no limite de faltas, possa intervir, evitando uma recuperação por falta. Mas a grande jogada é você perceber que a questão da contagem de dias não é a melhor forma de trabalhar. Por quê? Porque se nessa contagem de dias, dentro da proposta pedagógica da escola, esses dias são fracionados em tempos de aulas distintos para professores distintos, não é o dia de falta que conta, mas é o percentual da falta naquela disciplina daquele professor, na carga horária daquele professor. Então não conta sobre o dia, conta sobre a hora. Então o aluno falta toda segunda-feira e é só na segunda-feira que tem a aula de um determinado professor. Ele chegará rapidamente a esse limite de faltas, porque ele está faltando sempre por ocasião daquela aula daquele professor específico, então ele vai faltar sempre naquele dia, então ele vai estourar a cota das horas, ainda que ele não tenha estourado a cota dos dias, ele estoura a cota das horas com facilidade naquele professor da aula de segunda-feira que ele falta com frequência. Então interpretar sobre o número de dias não é a melhor forma de interpretar. Será a única se a escola não tem a sua atividade curricular fracionada em tempos de aula. Mas se tiver fracionada em tempos de aula com professores distintos, não será a maneira certa de interpretar.